Boa noite. Hoje é segunda-feira, 2 de dezembro. Novo anúncio de tarifa dos Estados Unidos sobre exportações de aço e alumínio do Brasil. Donald Trump anunciou na segunda-feira 2 que vai reinstalar sobretaxa em resposta à recente valorização do dólar frente ao real. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira que vai reinstalar as tarifas de importação sobre o aço e alumínio do Brasil, em uma resposta à recente valorização do dólar frente ao real. A medida ressuscita o impasse das tarifas impostas às exportações brasileiras desses produtos aos Estados Unidos e que estão em discussão desde 2018, quando o governo Trump intensificou uma guerra comercial que atinge principalmente a China, além de outros países. O que aconteceu em 2018 e como ficaram as regras de exportação de aço e alumínio do Brasil para os Estados Unidos? Em março de 2018, os Estados Unidos anunciaram a criação de novas taxas para a importação de aço e alumínio. O país informou que passaria a cobrar uma sobretaxa de 25% para o aço importado e 10% para o alumínio. Mais tarde, no entanto, foi negociada a possibilidade de um esquema de cotas para as exportações brasileiras destes produtos. Pelas regras atuais, as exportações de aço do Brasil para os Estados Unidos funcionam em esquema de cota. Elas são definidas pelo governo norte-americano e estabelecem quanto pode ser exportado pelas empresas brasileiras para as norte-americanas. Para os produtos semi-acabados que vão ser utilizados em outros produtos, a cota definida foi da média exportada em 2015, 2016 e 2017. Para os itens acabados do produto final, o governo norte-americano também impôs uma cota que equivale à média dos mesmos anos, além de uma redução de 30% no que era exportado. Mas as regras atuais incluem ainda uma medida anunciada em agosto de 2018 por Trump para amenizar as barreiras comerciais. Naquele mês, pressionado pela indústria norte-americana, ele lançou uma medida que permite que as empresas norte-americanas comprem aço do Brasil, sem pagar taxa, a mais se comprovarem a falta de matéria-prima no mercado interno e sob autorização do governo. Hoje, 90% do aço que o Brasil vende para os Estados Unidos é semi-acabado. Segundo o Instituto Aço Brasil, as tarifas podem afetar também a indústria norte-americana. O produto semi-acabado brasileiro serve de matéria-prima para o que é produzido nos Estados Unidos. Portanto, sobretaxas podem encarecer o aço brasileiro e representar um custo adicional para a indústria dos Estados Unidos. No caso do alumínio, há uma sobretaxa de 10% para as exportações brasileiras. A Associação Brasileira do Alumínio disse que a medida teria pouco efeito para a indústria norte-americana, que só está importada pelos Estados Unidos, apenas 1% tem origem no Brasil. Além das sobretaxas, os produtos de alumínio do Brasil passaram a pagar uma taxa convencional de exportação. O país estava isento dessa cobrança. Essa taxa varia de 1,5% a 5%, dependendo do produto. Quais foram os impactos das medidas anunciadas por Trump no ano passado? Por ora, as medidas anunciadas pelos Estados Unidos trouxeram pouco impacto para as exportações brasileiras. De acordo com dados da Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB, as vendas do Brasil para os Estados Unidos de ferro e aço somaram 2 bilhões 255 milhões de dólares entre janeiro e outubro deste ano, o que representa uma redução de 16% na comparação com o mesmo período de 2018. Já as vendas de alumínio em barra subiram de 127 milhões para 144 milhões de dólares nos 10 primeiros meses deste ano, e os laminados planos tiveram alta de 108 milhões para 206 milhões de dólares. O que Trump anunciou agora? Trump disse que vai reinstalar as tarifas de importação sobre o aço e o alumínio do Brasil, que é o segundo maior fornecedor de aço dos Estados Unidos, representando cerca de 14% de todas as importações daquele país, de acordo com informações da agência France Press. O presidente norte-americano escreveu na segunda que a medida teria efeito imediato.
mas ainda não está claro se a sobretaxa dos produtos brasileiros será a mesma anunciada no ano passado, 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, nem quando ela de fato passará a valer. A medida atinge só os exportadores do Brasil? Não. O anúncio de Trump atinge também os exportadores da Argentina. A nova barreira pode ter um impacto importante para o setor no país, que exporta a maior parte de seu aço e alumínio para os Estados Unidos. O que Trump alega? O presidente dos Estados Unidos diz que a medida seria uma resposta à desvalorização do dólar na Argentina e no Brasil. Nos dois, aqui seria a valorização do dólar, né, na Argentina e no Brasil. Nos dois países, em 2019, o dólar caminha para fechar o ano em alta. No caso brasileiro, o avanço da moeda sobre o real acumulado até o final de novembro foi de mais de 9%. Já sobre o peso argentino, o dólar tem a alta acumulada perto de 60% no ano. O Brasil está mesmo desvalorizando a moeda para melhorar as exportações? Segundo analistas, a acusação de Trump não se justifica. Especialistas apontam que a queda do real não é uma medida arbitrária do Banco Central brasileiro para desvalorizar a moeda, e sim resultado de uma junção de fatores que tem influenciado o mercado de câmbio no país. São eles: movimento recente de maior saída de dólares do Brasil, o que torna a moeda mais cara por aqui, preocupações generalizadas sobre uma desaceleração da economia global, em meio à guerra comercial entre Estados Unidos e China, o que aumenta a procura por dólares, arrecadação abaixo do esperado com o leilão do excedente da sucessão onerosa, queda dos juros no Brasil e a redução da diferença em relação aos juros dos Estados Unidos, o que torna os investimentos no Brasil menos atraentes, declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que o câmbio tende a ir para um lugar mais alto, tensões políticas na América Latina que afastam investidores do mercado financeiro. Na Argentina, além dos fatores externos, o ano foi marcado ainda pela influência das expectativas sobre o processo eleitoral e a própria crise econômica que o país vive, um cenário de inflação descontrolada e pedidos de ajuda ao FMI, do Fundo Monetário Internacional. A projeção do fundo é que, em 2019, o Produto Interno Bruto da Argentina recua em mais de 3%. Qual a resposta do Brasil ao anúncio? O presidente Jair Bolsonaro, outro idiota, disse que, se for o caso, conversará com Trump sobre as tarifas e descarta que a medida seja uma retaliação. Em comunicado divulgado pelos Ministérios das Relações Exteriores, Economia e Agricultura, o governo diz que já está em contato com Washington sobre o tema. Que impacto novas tarifas teriam sobre as exportações de aço e alumínio agora? Segundo cálculos da gestora de investimentos Caos Capital, o impacto de novas tarifas extras sobre a exportação de aço e alumínio para os Estados Unidos seria limitado e a taxação incidiria apenas sobre 2 bilhões em produtos, 2 bilhões de dólares. De acordo com a gestora, as exportações brasileiras somam cerca de 225 bilhões de dólares em 12 meses. Desse total, cerca de 7 bilhões de dólares corresponde a aço e alumínio, sendo aproximadamente 30% enviado aos Estados Unidos. Logo, as tarifas seriam aplicadas sobre 2 bilhões e 100 milhões de dólares em produtos. Ou seja, é um impacto relativamente baixo sobre o total de exportações, não teria muito efeito em desvalorização da moeda. O que teria grande impacto seria uma taxação sobre o minério bruto, que pesaria principalmente sobre a Vale, diz Carlos Menezes, sócio da gestora. Para Menezes, o anúncio desta segunda-feira mostra que Trump vai priorizar o fortalecimento da indústria e dos produtos locais em detrimento das relações internacionais. É uma sinalização de que o bom relacionamento que o Bolsonaro esperava ter com o governo americano vai precisar de mais cuidado. Apesar dele estar mais alinhado com Trump do que com os governos anteriores e também do que outros países da América Latina. Na avaliação da agência de classificação de risco Moody's, a medida terá efeito distinto sobre a indústria. Exportadores de produtos semi-acabados seriam os mais afetados, uma vez que esse produto é o mais exportado para o mercado americano, afirma em nota Carolina Schmidt,
vice-presidente assistente da instituição. De acordo com a Moody's, sobre as grandes siderúrgicas brasileiras de capital aberto, a CSN e Usiminas têm pouca exposição ao mercado dos Estados Unidos e, portanto, não teriam suas notas de crédito afetadas pela restauração das tarifas. Já a Gerdau poderia até se beneficiar de um maior protecionismo no mercado americano, dado que a operação da empresa naquele país poderia se tornar mais rentável dependendo de quais produtos forem taxados, diz a nota. Mais de que o valor em si de prejuízo, o anúncio do presidente Donald Trump cria um ambiente de incerteza. De acordo com o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de Castro, tudo isso gera insegurança jurídica para o importador americano e para o exportador brasileiro. E além disso, os Estados Unidos podem adotar medidas semelhantes com países que tiveram uma desvalorização nas moedas. O presidente dos Estados Unidos provocou mais uma frustração para o governo brasileiro. Na internet, ele fez uma acusação ao Brasil e à Argentina e anunciou mais uma medida protecionista contra os dois países. Hoje de manhã, o presidente Donald Trump escreveu numa rede social: o Brasil e a Argentina estão liderando uma desvalorização maciça das suas moedas, o que não é bom para os nossos agricultores. Portanto, com efeito imediato, vou restaurar as tarifas sobre todo o aço e alumínio enviados aos Estados Unidos a partir desses países. Um pouco mais tarde, quando saía da Casa Branca, Trump foi questionado sobre o assunto. Ele acusou o Brasil de desvalorizar a moeda em 10%, apesar de a taxa de câmbio entre o real e o dólar não ser estipulada pelo governo brasileiro, e sim pelo mercado. Trump disse que a pausa nas tarifas acabou. No ano passado, alegando necessidade de proteger a segurança nacional americana, Donald Trump anunciou sobretaxas a todo o aço e alumínio que o país importa e, aos poucos, foi renegociando com cada país. Desde o início de junho de 2018, os Estados Unidos já cobram uma taxa de 10% sobre o alumínio brasileiro. No caso do aço, a barreira comercial é outra. Em vez de pagar uma taxa de 25% sobre as exportações, o Brasil negociou uma cota que limita a quantidade de aço que pode vender aos Estados Unidos. Agora, aparentemente, Trump quer rever esse sistema de cotas, mas ainda não está claro o que mudará para o Brasil e quando, com o anúncio de hoje. A Argentina é um dos poucos países que até então não precisaram pagar qualquer taxa sobre o aço e o alumínio vendidos nos Estados Unidos. E as cotas impostas aos argentinos para os dois produtos, na prática, não limitaram as exportações. O Brasil tem tomado iniciativas positivas em relação aos Estados Unidos. Facilitou vistos para a entrada de americanos no país, assinou um acordo permitindo a operação de companhias americanas na base de lançamentos de foguete de Alcântara. Mas a decisão de hoje do governo americano é a segunda que frustra as expectativas do governo brasileiro em menos de 2 meses. Durante a visita do presidente Jair Bolsonaro à Casa Branca, Trump havia prometido apoiar a entrada do Brasil na OCDE, o Clube de Países Ricos. Em outubro, Trump enviou uma carta à instituição oficializando o apoio a 2 candidaturas, da Argentina e da Romênia, sem mencionar o Brasil. Não é segredo para ninguém que já me segue há bom tempo que eu faço oposição a esse desgoverno no Brasil. Muito bem feito, não foi lá falar love you pro Trump, dar a base de Alcântara em troca de banana, dar o Brasil, não vender, deu o Brasil de porteira aberta para a Gringolândia e esperando que Trump abrisse a porta principal da OCDE para que o Brasil entrasse. Fato que isso não aconteceu e duvido muito que acontecerá.
E agora a sobretaxa sobre o alumínio e o aço brasileiro. Muito bem, não, sobre o aço brasileiro, porque o alumínio brasileiro já é sobretaxado. Muito bem feito. Muito bem feito para aquelas pessoas que apostaram nessa porcaria de governo brasileiro. Para essas pessoas que disseram que coisa boa que o presidente está fazendo acordos com os Estados Unidos, porque é o país mais rico do mundo e vai ser beneficiado, o Brasil será beneficiado. Muito bem feito. Muito bem feito. Agora vocês vão ver o que é política de verdade. Trump jogou com esse imbecil do Brasil, com esse idiota, né? Não tem nem essa coisa, né? Porque não tem mais adjetivos que se podemos usar com uma pessoa dessa, né? E os 57 milhões de imbecis inúteis que votaram nesse idiota, né? Então, muito bem feito, né? O Brasil não entrou na OCDE, o Brasil vai ser sobretaxado. Isso são ótimas notícias. E para sacramentar, espero que isso aconteça também, é que o governo francês, pressionado pelos agricultores franceses, não ratifiquem o acordo Mercosul-União Europeia. Primeiro porque a Áustria já disse que não vai ratificar. E segundo que Emmanuel Macron, que teve o desgosto, né, de perder o tempo com esse imbecil do Brasil, já disse que também poderia mudar o pensamento sobre a destruição da Amazônia, que se a Amazônia sendo destruída, não tem por que a França apoiar um acordo, já que a França apoia governos que cuidam da natureza, né? Então pode ser que a França também não ratifique, e se a ratificação de um dos países membros da União Europeia, esse acordo não poderá nunca entrar em vigor. Então isso são ótimas notícias. Não, neste momento o Brasil só vai de ladeira abaixo, né? O Brasil, a gente acha que o Brasil ainda não vai piorar mais, ainda vem coisa. Não, vendo como um presidente imbecil desse falar anteontem que a queimada na Amazônia foi provocada por Leonardo DiCaprio, é uma coisa mais surreal do mundo, né? Como em menos de um ano, né, acaba de completar ontem 11 meses de desgoverno, o Brasil é uma piada mundial, é uma chacota mundial, né? É uma coisa assim, impressionante, né? São umas porcarias de ministros, um pior que o outro, né? Um de economia que afundou os aposentados, bem feito. Vão trabalhar até morrer, e se conseguir se aposentar antes disso, né? Então, muito bem feito para esses imbecis que votaram nessa porcaria que tá lá. E vou ter que aguentar mais 3 anos desse imbecil falando que agora vamos usar a diplomacia para conversar com o Trump, para ver se podemos chegar num acordo. Vai te catar. Eu espero que Trump não mexa uma linha, que é o contrário, que ele sobretaxa, mas em vez de colocar 10% no alumínio e 30% no aço, poxa, é o contrário, né? Importa que ponha 50% nos dois, 50% no aço, 50% no alumínio, né? E ferre de vez com a indústria brasileira, né? Então, e esses 12 milhões de desempregados virem mais 12 milhões de desempregados, né? Ou vão trabalhar na informalidade, vão trabalhar por conta própria, né? Porque eu duvido muito que o Brasil cresça alguma coisa durante esse governo, e depois da reforma da Previdência, duvido muito que alcance aqueles bilhões de reais de economia, né? Isso foi para ferrar com os trabalhadores, foi ferrar com o povo. O que me dá na indignação, que se for para ferrar só com 57 milhões de imbecis, até vai, mas infelizmente vão ferrar com aqueles pobres
que votaram em outro candidato e não essa porcaria e vão ter que engolir isso agora. Isso que é mais revoltante. Muito obrigado por assistir meu novo vídeo. Se você quiser aprender português brasileiro, venha ou falar comigo em português brasileiro, venha aqui, a classe Português dos Idiomas, ou podemos ter aula através do Skype como que em qualquer lugar do mundo. Compartilhe esse vídeo com a família, amigos em todo o planeta, dá like, né? Também curte também os meus vídeos, que é muito importante. Comentem, se inscrevam no meu canal, porque também é uma motivação que eu preciso, né, para continuar fazendo vídeos quase que diários. Então, por favor, não custa nada, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Vamos estar aí, gente, vamos fazer esse canal crescer, vamos conversar sobre todos os temas disponíveis na internet, que eu acho interessante para fazer meus vídeos. E vamos lá, pessoal, vamos ter muito tempo pela frente. Dezembro só está começando, apesar que o ano está acabando, né? E a gente se vê com outra notícia talvez amanhã. Ok, pessoal? Boa noite a todos e a gente se vê. Valeu! Tchau!